Olá, meus queridos e amados irmãos. É com grande alegria e grande felicidade no meu ser, no meu interior, que eu venho aqui trazer essa grande boa nova aos meus queridos e amados irmãos e anunciar aos irmãos que vale a pena nos entregar ao nosso Deus e nos esforçarmos em buscar a Ele em espírito e em verdade. Eu quero te dizer, meus irmãos, que o nosso Mestre está vivo. O nosso Mestre ele não está morto. O nosso Mestre, o Cordeiro Santo de Deus, como as profecias diziam, ele iriam restaurar as verdades de Deus, ou seja, restaurar todos as doutrinas do nosso querido e amado Deus, de modo que as doutrinas de Deus não estariam mais gravadas em tábuas de pedra, mas estariam seladas na tábua do nosso coração. E foi para isso que Jesus veio, meus irmãos. Na antiga aliança, desde Adão e Eva, a antiga aliança começou em Adão e Eva, não foi com Abraão. Lá com Adão e Eva, quando eles pecaram contra Deus, um cordeiro foi sacrificado para que eles pudessem continuar vivos. Ou seja, no decorrer da nossa história, alguém sempre tem que morrer para que o pecador tenha uma nova chance de continuar vivo. E quando eu falo vivo, meus irmãos, eu falo de uma vida eterna. Não estou falando da morte natural, ao qual você vai morrer e depois você não vai gostar do que você vai ver ou vai amar o que você vai ver, porque eu estive lá, mas não é nesse vídeo que eu quero falar sobre isso. Então, na nova aliança, acontece a mesma coisa que acontecia na antiga aliança, ou seja, o cidadão ele deve observar os mandamentos de Deus, né? Deuteronômio 28 está falando sobre isso, Salmo 1 também fala sobre isso. O cidadão tem que observar os mandamentos de Deus e ali ele sabe o que ele tem que fazer. Então, todavia, se ele observa os mandamentos de Deus e anda na prática desses mandamentos, ele, de fato, de verdade, está mostrando que aceitou aquele sacrifício que foi feito por intermédio dele. Uma vez que ele venha tropeçar nesses mandamentos, é necessário que esta aliança venha se renovar. Então ele vai meditar nos mandamentos de novo, alguém morreu pelos seus pecados, e ele vai procurar se restaurar e se reabilitar e andar de acordo com as doutrinas do nosso querido e amado Deus. Muitos irmãos dizem que Jesus aboliu a lei, que a lei é maldita, e teve um irmãozinho aí que me condenando, falou que não precisa mais guardar o sábado. Assim, amém, pô, não quer guardar o sábado que não guarde, mas não impeça quem queira guardar, quem queira observar, digamos assim, porque guardar, ninguém na verdade guarda sábado nem mandamento nenhum, mas se observa no desejo de andar limpo para com Deus. Então, meus irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi exatamente para nos redimir com o nosso querido e amado Deus, do mesmo modo que na antiga aliança se sacrificava animais, cordeirinhos, a fim de que as pessoas viessem se consertar para com Deus. A nova aliança também é do mesmo jeito. Tem a lei do Senhor, a santa doutrina de Deus, que também está escrito que no final dos tempos as pessoas iriam desprezar a santa doutrina e se entregar a fábulas, que é exatamente o que nós vemos hoje por aí. As pessoas não amam, não gostam dos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, meus irmãos, vai realmente nos consertar. É ali que você recebe o conserto de Jesus, é ali. Jesus é só para te perdoar dos seus pecados, que é exatamente a transgressão desses santos mandamentos que o nosso Deus escreveu com o seu próprio dedo. E hoje esses mandamentos têm que estar selados na tábua do nosso coração. Você tem que ter isso dentro de você. De modo que você vai caminhar procurando se esforçar ao máximo em não transgredir a santa lei de Deus. Porém, como nós somos falhos, somos pecadores, vai ser inevitável, vai ser impossível, salvo quando nós estivermos realmente cheios da presença de Deus. Mas até então vai ser impossível você viver neste mundo sem tropeçar em um ponto da lei. Então está escrito que aquele que tropeça em um ponto da lei, ele é culpado de todos. É nesse propósito que eu venho falando que ninguém guarda mandamento nenhum, nem sábado, nem de amor a Deus, nem de amor ao próximo. Por quê? Porque nós sempre tropeçamos no mandamento. É por isso que eu não posso sair por aí batendo no meu peito e condenando as pessoas que vai contra os mandamentos de Deus. Por quê?
porque embora eu tenha o conhecimento dos mandamentos, eu tenho uma revelação dada por Deus de todos, de cada um dos mandamentos, porém, ainda assim eu tropeço nesses mesmos mandamentos. Então não posso me dar o luxo de sair por aí falando que as pessoas vão ser condenadas porque não guardam os mandamentos, uma vez que eu também não guardo os mandamentos. Porém, nós temos um advogado a nosso favor, um cordeiro que foi sacrificado ao nosso favor. Na antiga aliança, todo ano se matava um cordeirinho e aquelas pessoas, o sangue daquele cordeirinho, né, as pessoas comiam a carne daquele cordeiro e o sangue daquele cordeiro era borrifado nas pessoas, isso mostrando que ali o Senhor estava se compadecendo dela e dando mais uma chance dela se redimir naquele ano para com o nosso querido e amado Deus. E assim acontecia sucessivamente, ano após ano. Na nova aliança, ao qual Jesus é o cordeiro dessa nova aliança, todo aquele que crê em Jesus, é por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 12, está dizendo assim: aqui está a perseverança, em algumas versões a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Por quê? Essa fé em Jesus, meus irmãos, essa fé em Jesus é o seguinte: é você acreditar que Jesus morreu para te redimir dos seus pecados, que é a transgressão da lei, e que agora você tem que meditar nessa lei. Foi por isso que Jesus deixou a Santa Ceia, né? Ele falou: fazei isso em memória de mim, ou seja, em lembrança do sacrifício que eu fiz por vocês. Então nós, cristãos, pecadores igual a todos da terra, nós não somos diferentes de ninguém, porque o pecado é antes mesmo da tua prática, você já pecou. Você imaginar alguma coisa errada, você já está pecando. Então todos nós somos réu e merecedores do lago de fogo. Porém, nós que temos a fé em Jesus, ainda que nós venhamos tropeçar na santa lei de Deus, então na Santa Ceia, que é aquele momento de lembrança, onde nós devemos lembrar que alguém morreu por nossos pecados, que é a transgressão da lei. Então na Santa Ceia, pessoal, eu já fui em algumas igrejas que o pastor diz assim: ó, você não pode tomar, você não pode participar porque você está em pecado. Esse pastor, ele é um burro, um ignorante, um servo da besta. Porque a Santa Ceia é para pecadores, não é para santo. A Santa Ceia é para te santificar. Ou seja, do mesmo modo que na antiga aliança o pecador comia a carne daquele animal e o sangue daquele animal era borrifado nela, e assim o perdão de Deus era derramado sobre a vida daquele povo, na nova aliança não é diferente. Nós, por sermos transgressores dos mandamentos de Deus, nos reunimos no dia da Santa Ceia, e aí nós devemos examinar nós mesmos, onde que está a nossa sujeira. Não a sujeira do irmão, a minha sujeira que eu tenho que saber. E ali eu vou comer daquele pedacinho de pão ao qual Jesus abençoou, dizendo que era o corpo dele. Então eu estou vendo que eu estou comendo o corpo de Cristo, ou seja, aceitando que o sacrifício de Cristo, o sacrifício do nosso querido e amado Mestre, serviu para me redimir do meu pecado. Então eu vou comer a carne de Jesus e também o cálice, o suco, simbolizando o sangue de Cristo, que era aquele sangue que era derramado, aspergido nas pessoas. Então eu vou comer do pão e beber do cálice, e ali, pela fé em Jesus, pela fé naquele sacrifício na cruz do Calvário, por essa fé eu tenho certeza que eu estou perdoado dos meus pecados. O que eu tenho que fazer agora? Procurando em santidade naquele mês todinho, para que na próxima Santa Ceia eu venha refletir de novo em mim mesmo, não apontando o dedo para os outros, mas refletir em mim, procurando as minhas sujeiras, minhas transgressões e renovando a minha aliança de mês em mês, de ano em ano, conforme vocês acreditam aí, no dia da Santa Ceia. O dia da Santa Ceia é a Páscoa da Nova Aliança, pessoal. Essa Páscoa aí que vai vir aí, essa Páscoa aí é uma Páscoa infernal. Uma Páscoa para arrebentar com a sua saúde, te dando chocolate, um monte de coisa. Isso não é Páscoa de Jesus nunca. A Páscoa de Jesus, da Nova Aliança, é a cada vez que o povo se reúne para partilhar do pão da Santa Ceia, para se lembrar da morte de Cristo, que Jesus morreu por mim e por você. Amém? Então, meus irmãos, como eu ia falando, eu estava orando. Agora preste bastante atenção, porque agora que está a parte boa. Eu estava orando e eu vi Jesus. Jesus veio ter comigo. E Jesus também pode vir ter com você, porque Ele está vivo e nada pode impedir
dele vir ter com você, se você o clamar e desejar no teu coração ver Jesus e poder conversar com Jesus. Eu andei anos e anos com esse desejo no meu coração. E uma noite, eu orando, eu fui contemplado. Jesus veio e falou comigo. E naquela noite eu vi Jesus chorando, mas chorando muito. Chorando muito, irmãos. E eu fiquei assim imaginando, eu parei de orar e fiquei imaginando, olhando aquela cena. Eu falei, mas Senhor, pensando, não falei com a boca. O Senhor está chorando. E eu desejei saber por que Jesus estava chorando. Então o mestre, olhando para mim, falou assim, eu queria tanto ser o pastor. O homem tem uma mania de procurar outro homem e colocar este homem como pastor das suas vidas. E quando esse homem decepciona essa pessoa, eu é que levo a culpa. Ah, como eu queria ser o pastor. Como seria diferente se eu fosse o pastor? Então naquele mesmo momento, irmãos, eu comecei a meditar comigo mesmo, meu Deus, eu não estou deixando o Senhor ser o meu pastor. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Porque se o Senhor fosse o meu pastor, o Senhor teria prazer de falar que só você deixa eu ser o seu pastor. E ali eu vi, meus irmãos, que tantos anos caminhando com sinceridade, mas ainda assim Jesus não era o meu pastor. Hoje eu tenho me esforçado, clamado para que Ele seja meu verdadeiro, único e suficiente pastor. Então, meus irmãos, eu venho dizer para vocês que Jesus está vivo e que Ele quer ser o pastor da tua vida. Não despreze lá o pastor da tua igreja, não desmereça ninguém, nem irmão pequeno, nem irmão grande. Seja humilde para com todos, mas fique sabendo que o homem não pode ser o seu pastor. Se você não clamar para que o nosso mestre venha ser o seu único, verdadeiro e suficiente pastor, eu te afirmo que você não vai fazer parte do rebanho de Cristo. Você não é da igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, como Jesus falou ali em Mateus, é aquele povo que é irmão, somos irmãos uns dos outros. Nenhum de nós somos líder. Porque Jesus é o nosso líder. Ele é o nosso pastor. É a Ele que nós temos que render graças, honras. Ah, mas eu rendo graças e honras. Sim, mas você tem um pastor homem, ao qual te ensina um monte de doutrina fraudulenta, e você vai caindo no conto do vigário, dizendo que Jesus aboliu a lei, dizendo que isso, que aquilo, Paulo disse isso, que Paulo disse aquilo, e aí você vai quebrar a tua cara, meus irmãos, com os teus líderes religiosos. Então presta atenção, busque esse envolvimento com Jesus. Ele está vivo e Ele quer ser o pastor da tua vida. Só depende de você, meu irmão. Amém? Essa palavra termina por aqui. Que o nosso querido e amado Deus te abençoe e te guarde, resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Pai querido e Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por tantas revelações que o Senhor tem nos revelado nesses últimos dias. E sei, meu Pai, que muito mais virá por aí. Prepara-nos, Senhor, prepara a tua igreja, o teu santo povo. Resplandeça, meu Pai, a tua luz em nossa face, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Que fique notório, meu Pai, que ali chegou um servo teu. Nós te amamos, te adoramos e glorificamos o teu santo nome. Restaura a tua igreja, meu Pai, e manifesta o teu poder em nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.